Galera, no nosso último vídeo falamos sobre a importância da leitura e trouxemos 2 livros, Pai Rico, Pai Pobre e Como Organizar Sua Vida Financeira. Hoje daremos continuidade ao conteúdo e vamos trazer os 3 pontos que julgamos mais importantes em outros 2 livros. Vamos lá! Agora vamos ao terceiro livro, Crash, uma breve história sobre a economia, de Alexandre Versignasse. Em um primeiro momento, pode parecer um livro denso, pois são cerca de 350 páginas. Porém, ao começar a ler, de cara, você já percebe que algo não é muito comum nos livros de economia, pois ele tem uma linguagem clara e acessível. Quando você perceber, já terá lido 2 ou mais capítulos sem ver o tempo passar. O livro remonta à história da economia, desde Roma até os dias atuais, do escambo, que é a troca de mercadorias, formas primitivas de dinheiro, até a invenção do dinheiro como o conhecemos hoje, que possui o intuito de facilitar as negociações ao redor do mundo. Então vamos aos 3 temas que eu achei super interessantes no livro. Primeiro ponto, bolhas. O livro começa falando sobre bolhas, mas especificamente sobre a bolha das tulipas, que ocorreu na Holanda entre os séculos 16 e 17. O que fica claro é que qualquer bolha tem estágios muito parecidos. Primeiro estágio, deslocamento. Segundo estágio, boom. Terceiro estágio, euforia. Quarto estágio, lucros. E quinto estágio, pânico. Bolhas costumam ocorrer no momento que investidores começam a notar e se encantar com um novo paradigma no mercado, uma tecnologia inovadora, um produto novo, uma oportunidade de investimento com retornos aparentemente fáceis. O problema é que algumas vezes as bolhas acontecem tendo como objetos centrais ativos que não possuem valor intrínseco, ou em alguns casos esse valor é muito baixo, e quando a bolha estoura, quem está com a posse desses ativos acaba ficando no prejuízo. Imagine pagar o valor de um confortável apartamento bem localizado em São Paulo por uma florzinha que a única utilidade é tentar vendê-la por um valor maior do que se pagou ou mostrar aos amigos. Isso não faz sentido, e foi exatamente o que ocorreu na bolha das tulipas. Se você chegou na Bolsa de Valores agora, saiba que o mercado de ações também é feito de ciclos. Tem momentos que a bolsa não para de subir, impulsionando a alta de bons ativos que realmente merecem, mas também de outros ativos que estão subindo apenas no oba-oba. Em algum momento, depois da realização dos lucros, o mercado vai começar a ter dúvidas, e uma forte onda de venda se espalha, derrubando o preço de todos os ativos, dos bons e daqueles com poucos fundamentos. Por isso, é importante saber analisar os ativos e ir às compras no momento de pânico, comprando somente aqueles que possuem uma melhor qualidade. Segundo ponto, a inflação. O livro ilustra de maneira bem didática os efeitos da inflação, a sua origem e como ela afeta toda a população, gerando mais desigualdade social, ao reduzir o poder de compra dos mais pobres. A origem do problema costuma ser o governo, que não possui organização nos seus gastos e costuma imprimir mais dinheiro para manter a máquina funcionando ou iniciar projetos com vistas a obter mais votos na próxima eleição, ou seja, uma atitude populista. Os donos das impressoras de dinheiro, geralmente os governos, costumam ter um poder inusitado sobre a sua carteira, o de roubar o dinheiro dela sem que você perceba. A inflação funciona como um imposto invisível. Quando o aumento da base monetária não é feito de forma planejada, o dinheiro acaba perdendo valor muito rápido, o que leva a uma hiperinflação dos preços, e as pessoas perdem a confiança na moeda oficial e começam a utilizar produtos com valor intrínseco, como ouro, prata, sal ou mesmo a moeda de outros países, como por exemplo o dólar. Porém, os governos não conseguem imprimir esses bens ou a moeda de outros países, e nesse momento começam a perder o controle sobre a economia. Dessa maneira, é necessário criar uma nova moeda, em que a população confie e, se isso ocorrer, o ciclo começa novamente.
Terceiro ponto, o surgimento do mercado de capitais. A grosso modo, tudo começou no comércio primitivo do século XV. Os portugueses estavam com dificuldades para comprar especiarias direto das Índias, pois tinham de comprar de atravessadores em Veneza, que tinham direito de exclusividade sobre os produtos. Porém, isso tornava os custos muito altos. A fim de resolver esse problema, os portugueses reuniram banqueiros, comerciantes e nobres e pediram empréstimos para organizarem expedições direto para a Índia, a fim de comprar os produtos na fonte. Porém, eles não possuíam muita experiência e haviam muitas perdas durante essas missões. Saíam com 20 barcos e 1.200 homens, voltavam com 11 barcos e 700 homens, ou seja, o risco era muito alto. Mas, agora vem aquele velho ditado: a prática leva à perfeição. Com os tempos, eles melhoraram as técnicas, escreveram manuais e tornaram essas navegações um negócio, apesar de arriscado, rentável. Um holandês começou a acompanhá-los e aprendeu as técnicas necessárias para fazer as navegações. Depois de algum tempo, ele voltou à Holanda, escreveu um livro e começou a organizar um projeto para também conseguir fazer essas navegações por conta própria. Porém, encontrou um problema. Ele não tinha acesso a tantos banqueiros, comerciantes e nobres quanto havia em Portugal. E além disso, havia um outro problema. Apesar de ele ter acompanhado os portugueses por muito tempo, não dispunha de mão de obra capacitada para fazer as expedições, com o mesmo índice de perda dos portugueses. E por esse motivo, muitas pessoas consideravam o empreendimento muito arriscado e preferiam não fornecer o capital para financiar a empreitada. Dessa forma, a solução encontrada foi estruturar uma grande empresa, com todos os recursos para fazer a expedição e dividir os custos em pequenas frações, chamadas de ações, que poderiam ser vendidas a muito mais pessoas. Assim, se a empreitada desse errado, os prejuízos seriam diluídos, mas no caso de ocorrer tudo bem, os detentores das ações, por serem sócios da empresa, teriam direito à parte proporcional no lucro, no caso os dividendos. Hoje em dia, isso também ocorre, porém geralmente já são empresas em estágios avançados de desenvolvimento que abrem o seu capital na bolsa de valores. Porém, muitos dos investidores iniciais veem na abertura do capital da empresa a forma como vão vender a sua participação no empreendimento, mesmo que de forma parcial. Vamos a um exemplo. Um grupo de empreendedores tem a ideia de criar um aplicativo de transporte compartilhado por celular. No caso aqui eu vou citar o Uber. Eles têm a ideia, conhecem sobre a tecnologia necessária, porém não possuem os recursos financeiros necessários. Assim, eles procuram investidores dispostos a colocarem dinheiro na ideia. Um dos pontos analisados por esses investidores é a questão de como vão conseguir vender a sua parte no negócio da empresa caso ela se valorize. E uma das possibilidades é levando a empresa à bolsa de valores e vendendo as suas posições de forma diluída para milhares de pessoas. Estão vendo? Muitos nem sabem, mas é graças à bolsa de valores ou sistema de vendas de ações que eles conseguem chamar um carro por aplicativo ou assistir um filme por streaming, Netflix, no conforto da sua casa. Bom, agora vamos ao quarto livro, Sonho Grande, de Cristiane Corrêa. O livro retrata a história de Jorge Paulo Lema, Marcel Telles e Beto Sicupira, o trio por trás da 3G Capital. Em pouco mais de 4 décadas, eles ergueram o maior império da história do capitalismo brasileiro e ganharam uma projeção sem precedentes no cenário mundial. Dos três, o mais conhecido entre a maioria dos brasileiros é Jorge Paulo Lema, por ter sido o homem mais rico do Brasil durante vários anos. Uma das operações mais conhecidas do grupo foi a fusão das cervejarias Brahma e Antártica, que culminou na criação da Ambev. Porém, as empreitadas do grupo tiveram início muito antes, quando Jorge Paulo, ao lado de Luiz César Fernandes, fundou o Banco Garantia, nos anos 70. Ali conheceu Marcel Telles e já Beto Sicupira era seu amigo de pesca submarina e foi convidado a trabalhar no banco por ele.
Vamos aos 3 pontos que eu considerei mais importantes no livro. Primeiro ponto, meritocracia. Uma marca registrada nas empresas do grupo é a meritocracia, ou seja, você evolui de acordo com as suas entregas. Os sócios majoritários querem que todos os funcionários tenham a sensação de serem donos do negócio. Os salários costumam ser baixos, mas os funcionários podem ganhar bônus se baterem as metas, e os melhores têm a chance de se tornarem sócios. Uma das preferências do trio é contratar pessoas com as seguintes características: jovens, pobres e inteligentes, além de possuírem um grande desejo de enriquecer. A remuneração dos funcionários é dividida em 3 faixas. Iniciantes recebem, além do salário fixo, a participação nos lucros. Comissionados recebem uma pequena porcentagem sobre o lucro da empresa. E os sócios recebem comissões e dividendos. A promoção dos funcionários é baseada apenas em seu desempenho, sem considerar o fator de permanência na empresa. Segundo ponto, eficiência. O objetivo das empresas do grupo não é possuir uma linha de chegada, mas buscarem uma melhora contínua, no dia a dia, esperando que isso se reflita nos seus índices de eficiência, onde o desempenho excepcional não é uma meta, mas o subproduto de um ciclo interminável de automotivação e superação. A obsessão pelo controle de custos é outra característica do grupo. Isso impacta diretamente os benefícios de seus executivos. Enquanto em muitas empresas eles têm acessos a jatinhos particulares, helicópteros, hotéis 5 estrelas e refeições em restaurantes badalados, nas empresas do grupo, os executivos viajam de classe econômica e se hospedam em hotéis 3 estrelas, e as refeições são realizadas em restaurantes modestos. Terceiro ponto, regra 20-70-10. O trio utiliza a técnica desenvolvida por Jack Welch, ex-CEO da General Electric, considerado o CEO do século. A regra representa a curva de vitalidade da empresa, sobre a qual se constrói o processo de meritocracia, fundamentado nos pilares: premiar os 20% melhores, manter os 70% que compõem a média e afastar os 10% de pior desempenho. Os principais benefícios da regra 20-70-10 são criar uma cultura de aprendizado, promover uma verdadeira obsessão pela qualidade e reforçar a sustentabilidade, uma vez que a regra inspira a alta performance daqueles que querem e podem entregar a alta performance, fomenta o downsizing dos membros que não querem ou não têm condição de estar na organização e eleva, ano após ano, os padrões de desempenho e qualidade esperados pela organização. Ao utilizar essa regra, o trio criou um mecanismo de seleção natural, onde apenas os melhores permanecem. Assim, eles têm as melhores pessoas trabalhando com eles. O sistema também funciona para filtrar algo interessante. É importante nos lembrarmos que apenas ter talento não é suficiente. É necessário ter comprometimento com brilho nos olhos. Porque ter talento e não produzir, ou produzir pouco, não faz sentido nenhum para uma equipe de notáveis. Existem pessoas que fazem críticas ao modelo descrito acima, pois pessoas são demitidas. Mas o que não percebem é que muitas vezes a empresa está fazendo um favor a essas pessoas, mostrando que talvez elas estejam trabalhando e empregando o seu talento na profissão errada, ou estão desconfortáveis com algo que irá prejudicar o seu crescimento dentro da organização. Bom, galera, esses são os pontos que eu julguei mais importantes em cada livro. Recomendo fortemente a leitura de todos eles, pois irão expandir seus horizontes, mostrando que vocês podem ir muito além da onde já imaginaram. Nos vemos no próximo vídeo. Até mais! Gostou do vídeo? Então nos ajude. Se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e compartilhe com as pessoas que você gosta. Assim cresceremos e poderemos produzir mais conteúdo de qualidade para vocês. Tem alguma dúvida ou sugestão? Utilize a área de comentários. É isso aí.
Valeu!